A paz do Senhor para todos. Na semana retrasada eu dei um tema sobre o Natal à luz do Evangelho. Acho que algumas pessoas ficaram em dúvidas sobre a pesquisa que eu fiz e eu queria deixar bem claro algumas coisas sobre o tema para que sejam mais informados a respeito não do meu pensamento, mas o pensamento da pesquisa que eu tenho feito. Isso não significa que nós não podemos comemorar o Natal de Jesus Cristo, de maneira nenhuma. Porque se podemos comemorar o nosso aniversário, por que não comemorar o aniversário de Cristo? Não é verdade? Então, o nosso tema de hoje vai ser justamente sobre o Natal, a maravilhosa promessa que Deus fez ao mundo, de que mandaria Jesus. E essa promessa foi feita há muitos anos. E eu quero dizer para vocês que há pessoas que pensam, cada um pensa diferente, né? Mas nós temos que ver o que Deus pensa a respeito dessas coisas, que nem sempre agrada a todos, né? Mas o importante é que nós possamos ver o Natal à luz do Evangelho, à luz da palavra de Cristo. Não é que você não pode comemorar o Natal, não é que você não pode festejar com sua família, de jeito nenhum. É lindo, eu gosto disso também. E eu enfatizei uma coisa que muitas vezes acontece, é que nós damos presentes às pessoas, mas muitas vezes esquecemos de dar o maior presente, que é a nossa vida ou alguma coisa de nós a Jesus. A Bíblia não condena de comemorar o Natal ou de dar presentes, não é isso que eu falei. De jeito nenhum. É que simplesmente é importante a gente analisar a quem eu dou o presente. O que é que eu estou dando para Jesus nesse dia que é o aniversário de Jesus? Certo? Essa promessa foi vinda desde o início da criação do mundo. E Deus, já no início da criação, Ele, através da sua palavra, Ele prometeu. E é interessante ver já lá no primeiro capítulo de Gênesis, que quando Deus fala que ele mandaria o seu filho Jesus, o filho de Deus, né? E que o Espírito Santo de Deus estava ali também. A Trindade estava representada já na criação. Quando ele fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, Deus representou a Trindade ali. Essa promessa foi prometida há muitos e muitos anos. E muitas pessoas desistiram dessa promessa, porque parecia não ver nada acontecer. A mesma coisa acontece com as pessoas hoje. Muitos estão desanimados, e muitos falam, mas foi prometido tantos anos e ainda nada aconteceu. Sim, foi prometido e Deus fez cumprir a sua primeira promessa de que ele mandaria o seu filho Jesus ao mundo. Muitos do povo de Israel se desistiram também, porque não viram acontecer. Muitas pessoas desistiram também, porque não viram nada acontecendo. E isso se tornou um problema, muitas vezes para os cristãos ou para a sociedade. Uma vez, Maria talvez estava sentada em sua casa, já era noiva, e talvez naquele momento ela estava analisando os planos que ela teria para o casamento com José. Quando de repente apareceu diante de Maria um anjo. O anjo apareceu diante de Maria. Se abrirmos a nossa Bíblia em Lucas capítulo 1, está escrito aqui: entrando o anjo, onde Maria estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Tu terás um filho, não temas, porque achaste graça diante do Senhor. Darás à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. A promessa se cumpriu.
o Filho de Deus nasceria de uma virgem. E eu me perguntei por que uma virgem desposada? Naquela época, entre os judeus, era dessa maneira. Os filhos, os casamentos eram preparados pelos pais, os pais que escolhiam o companheiro com o qual ela ia casar. Mas ali Maria ainda não estava casada, já estava noiva de José, mas não estava casada. Então, por isso que se disse que Maria era virgem desposada. A promessa se cumpriu de que Maria teria um filho. Sim, se cumpriu. Mas imagina a situação como foi para Maria. O susto, ela disse, ficou com medo e o anjo disse, não temas. Mas como Deus faz tudo bem feito, ela sabia o que poderia acontecer com ela ou com o seu noivo. O que acontece é que o anjo também se apresentou diante de José, quando José estava dormindo, e disse para José, em sonho, José, Maria terá um filho, não temas receber a Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo de Deus. Se você olhar em Mateus capítulo 1, fala justamente sobre isso. É muito bom que depois você pegue a sua Bíblia e leia. Aqui diz que, então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixar a Maria secretamente. E projetando-se ele isto, eis que em sonho um anjo apareceu e disse, José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O tempo passou. Imagina depois daquele sonho como Maria ficou e como José ficou. E Maria sempre estava ali com José, seu companheiro, né, amigo, e José estava trabalhando, como sempre, na carpintaria. E eu imagino que um dia Maria chega a José e diz, José, eu tenho algo para te contar. Aí ele diz, fala Maria, eu também tenho algo para te contar. Ela disse, esta noite o anjo do Senhor se apresentou a mim e falou que eu estou grávida, eu vou ter um filho, que este filho é do Espírito, será gerado pelo Espírito Santo de Deus. Talvez Maria estava com medo da reação de José. O que será que José vai pensar? Como será que José vai reagir? Mas como José era muito justo, como diz a palavra, José disse, Maria, eu também tenho que te contar. O anjo do Senhor apareceu a mim também e falou que o que tu vais ter, o que tu está gerado em ti é do Espírito Santo de Deus, que eu não temo a te receber como esposa. Ai, a alegria ali foi completa para os dois. Não importaria mais o que as pessoas iam pensar deles. Claro, vieram as críticas, era algo novo, um milagre, algo que ninguém tinha vivido antes. Como pode ser? Gerado pelo Espírito Santo, uma mulher naquela época grávida, sem estar casada, quantas críticas talvez ela recebeu, chamada de prostituta, ou até queriam talvez apedrejá-la, mas José sabia que o que Deus tinha era muito grande na vida deles. E aí, o que aconteceu? Eles se prepararam para o casamento. E eles precisavam se alistar. E eles foram se alistar. Chegaram na cidade onde ia ser alistado, e de lá, com a gravidez de Maria, a barriga crescendo, crescendo e crescendo, Maria estava quase perto de dar à luz a um filho. Eles tiveram que procurar um local no qual eles podiam ter o bebê, onde podia nascer o menino. Eles estavam indo para Belém da Judeia. E aí o que aconteceu? Imagina, grávida, num jumentinho, uma viagem longa, desconfortável,
mas a alegria era maior do que as comodidades que eles tinham, né? Eles eram humildes e simples e eram felizes e conformados como viviam, porque eles tinham o mais importante, a Deus. Sabe, nós podemos ter a riqueza que tiver, se nós não tivermos Deus, se não tivermos Jesus no nosso coração, nenhuma felicidade de dinheiro nos completará. E aí, eles foram para Galileia, mas lá no meio do caminho, o que aconteceu? Maria começou a ter as dores do parto. E eles foram procurando um lugar para ter o bebê, para se instalar e nascer o menino Jesus. E aí, o único lugar que eles puderam ficar foi num estábulo. E naquele estábulo, ali, nasceu Jesus. É uma história que todo mundo conhece. E muitas vezes as pessoas pensam, isso é história de fantasia. Não é. A promessa que Deus prometeu desde a criação já começou se cumprindo. Mas haveria outra promessa, que essa criança, esse filho de Deus que nasceu, viria com um propósito ao mundo, para morrer na cruz e nos trazer a salvação. E aí, o que acontece? Maria e José estavam tão felizes, e naquele mesmo dia, no nascimento do bebê, enquanto os pastores estavam no campo, guardando as suas ovelhas à noite, ali estava o rebanho e os pastores cuidando das ovelhas. E o que acontece? Um monte de anjos se apresenta diante dos pastores. E eles ficam perplexos, sem saber o que é aquilo. E os anjos cantando a eles e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra. Nasceu o Filho de Deus, nasceu o Salvador do mundo, aquele que trará a salvação à humanidade. Vá e se apresente e vejam lá. E tinha uma estrela grande que acompanhava eles para mostrar onde o bebê tinha nascido. Os pastores seguiram a estrela. Nós estamos contando uma história um pouco rápida, porque vocês realmente já conhecem essa história, é uma história mundial, e todo mundo conhece essa história, né? Mas foi uma história que aconteceu de verdade, e nós sabemos que os pastores chegaram lá onde estava o menino Jesus. E ali eles trouxeram o presente. Trouxeram presente para Jesus. Ali onde estava aquele, o Salvador do mundo, que ainda hoje é o Salvador, que nos livra de enfermidade, que nos livra das dores, de angústia, de preocupação, que nos sustenta, que nos ampara, que cuida de nós. Essa pequena criança cresceu, ensinou a palavra a muitos, fez muitos milagres na terra a muitas pessoas. E muitos viram o grande poder que existia nele. Jesus, esse Salvador do mundo, ele se tornou um dia um homem. Ele veio com o grande propósito de nos trazer a salvação. Mas o grande dia chegou. O outro cumprimento da promessa chegou, de que ele morreria. É muito difícil, nós estamos vivendo numa situação hoje no qual muitas famílias estão perdendo seus entes queridos por causa do Covid-19, né? E é muito difícil quando a gente perde alguém. Mas sabe, Maria perdeu seu filho também. Imagina a dor que ela teve. É muito doloroso mesmo. Mas ela sabia o propósito dele. Nossos filhos não são nossos. Deus dá a vida, Deus tira. Deuteronômio diz que ele dá a vida, ele mata e faz viver.
e ninguém escapa de suas mãos. Sim, porque Deus nos criou para Ele, para o seu propósito, e Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na minha vida. Nesse tempo, quando estamos comemorando o nascimento de Jesus, teremos que lembrar que essa data, como nossa também, nós comemoramos o nosso aniversário e nos lembramos, a mãe lembra de quando o filho nasceu. E por mais que ele seja grande, ele vai ser sempre o nosso filhinho do coração. Parece que essa criança nunca cresceu. O amor é tão grande, independente do que ele seja ou do que ele faça. É impossível apagar um amor por um filho ou por uma filha, né? E Maria ali sofreu todo aquele problema vendo o seu filho sendo crucificado. Mas a palavra diz também que a morte de Cristo, ele não ficou morto. Não. Jesus, antes de morrer, ele falou que no terceiro dia ele ressuscitaria. Sim, que no terceiro dia ele ressuscitaria. Outra promessa. Primeira promessa de que Deus falou que mandaria o Salvador. Ele mandou o Salvador, Jesus nasceu. Jesus falou que ele morreria, mas não estaria morto, ressuscitaria dentre os mortos. Ele foi o único que ressuscitou dos mortos e que está vivo. Nenhum outro morreu e ressuscitou, senão que todos vão esperar aquele grande dia da sua volta, que ele disse que voltaria para nos buscar. Sim, o problema é que muitos não estão crendo nessa volta de Cristo. E naquele dia, o que aconteceu? Eles não creriam que Jesus ressuscitaria, mas o túmulo foi aberto. E ao abrir o túmulo, quando a pedra foi tirada, ali foi visto que Jesus não estava mais morto. Ele ressuscitou. No caminho de Emaús, se encontrou com dois. Maria foi lá no túmulo. Maria Madalena também foi lá e encontra com o anjo. Encontra-se com Jesus. E Jesus disse: vai, anuncia aos meus que eu estou vivo. E ele diz hoje: bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram em mim. Sabe por quê? Hoje a gente ainda não pode ver Jesus, mas temos a convicção e certeza de que ele está vivo e que esse Jesus que morreu um dia voltará para nos buscar. As promessas que Deus fez, ele cumpriu, e só falta uma, e está muito perto a se cumprir. Estamos vivendo os últimos capítulos do Apocalipse. Jesus está voltando. Que promessas você tem feito a alguém? A quem você tem feito promessas? Você tem cumprido com sua palavra? Deus cumpre com sua palavra. Deus ama o pecador. Deus não ama o pecado. E ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É uma promessa. Ele diz: venha e eu vou aliviar dos seus pecados. Outra promessa, ele diz: eu vou morrer na cruz. E lá em Isaías, já no Velho Testamento, diz que ele morreu por todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades. E quando nós cremos nele, nós podemos ver que realmente ele nos cura. É só chamar o nome de Jesus. Se humilhe. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue o seu coração a Jesus, porque ele lhe ama. A morte na cruz, a morte de Cristo na cruz do Calvário foi para nos dar vida e vida em abundância. E ele quer dar essa vida a você. Dinheiro não compra felicidade. Riqueza não compra felicidade. Há uma vida depois da morte. E a oportunidade é você que escolhe agora. A chance é agora. Se você não fizer isso agora, estará perdido. E a perda para a eternidade
não tem mais escolha, é céu ou inferno. O que você escolhe para a sua vida? Eu escolhi. Escolha a melhor parte. Jesus no seu coração. Você pode no momento ainda não vê-lo, mas sentir. E ele pode se revelar a você, como se revelou a Maria, como se revelou a José e como se revelou a muitos quando curou. Ele age ainda hoje. Ele trabalha ainda hoje. Então eu quero deixar um alerta para você. Acredite, creia. Venha a Jesus, porque Jesus está voltando. Hoje ele te aceita, te recebe, trazendo a salvação. Mas quando ele voltar, ele voltará como juiz. E será um grande julgamento de tudo aquilo que a gente fez na terra. O desprezo que você dá, querendo ser incrédulo, se você é incrédulo hoje e não acredita nessas coisas, você está levando sua alma para o inferno. Desculpa ser sincero, mas é o que a palavra diz. E aí a sua infelicidade já começa agora, porque você não crê, você não acredita, você não quer aceitar. Então muitas vezes nós pagamos alto preço por nossa incredulidade. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus na tua vida. E a glória de Deus se manifesta ainda hoje para nós. Então, nesse tempo, quando nós estamos comemorando o nascimento de Jesus, entregue de presente a sua vida a Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados. Eu creio que tu me trouxeste a salvação. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Dê de presente a sua vida a Jesus. Comemore o nascimento de Jesus com alegria, presenteando a Ele o maior presente que Ele quer, a sua vida. Enquanto nós damos presente a amigos, a família, não é nada contrário. Quero deixar bem claro isso. O presente que Ele quer é simplesmente a nossa vida, a nossa sujeira, nosso pecado, para transformar em um coração limpo, em ter uma vida nova, em ter o seu nome escrito no livro da vida. É o presente que Ele quer dar a você e a mim. Não rejeite, não rejeite, porque você não sabe o dia de amanhã e nós partiremos e encontraremos com Ele da maneira que nós estamos. Comemore esse Natal, comemore essa data de uma maneira diferente. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Essa paz vem através de Jesus. Um beijo, tchau, até a próxima.